se torna melhor, mais evoluído, mais sensível. Isso é muito bom. A gente percebe que existe, por exemplo, uma proteção muito grande em relação aos animais. Pessoas aí que dão a vida por um animal, né? Que é capaz de se sacrificar por um gato, por um cachorro, né? Isso é muito bonito, porque antigamente ninguém dava bola para os animais. Agora existe toda uma campanha e chegou ao nível de proteção aos animais, que é tão bacana. Se você for pego matando um passarinho, você pega 5 anos de prisão inafiançável. Não tem fiança que te tira da cadeia. Você é preso imediatamente e passa 5 anos na cadeia se você matar um passarinho sequer. Mas, por outro lado, existem valores que têm que ser revistos. Porque, por exemplo, em relação ao aborto, é uma criança que está ali, pequena, indefesa, e não tem para onde correr. E existem leis tentando legalizar o assassinato de crianças no ventre materno. Então, a criança está valendo menos que um passarinho. E isso é inversão de valores. Então, a gente fica pensando realmente que existe um trabalho das trevas no sentido de legalizar o assassinato de crianças. Porque se existem leis de proteção aos animais tão rigorosas, por que o ser humano não tem que ter o mesmo critério, não é? De cuidado, pelo menos similar aos animais. Mas eu estive pensando sobre isso. Existem pessoas que dizem assim: eu prefiro muito mais conviver com os gatos, com os animais, do que com os homens. Eu não confio nos homens. Eles não são confiáveis. Os animais são muito mais fiéis que os homens. Será que essa tentativa de legalizar o aborto não é uma forma de revidar essa agressividade ao ser humano? Será que não é uma forma de dizer: não, como nós não amamos você tanto quanto os animais, nós queremos vê-los mortos? Será que inconscientemente não existe aí uma intenção de se livrar do ser humano, protegendo mais os animais? Então, gente, eu só vejo que seja isso uma organização das trevas na tentativa de legalizar o assassinato de ser humano no ventre materno. Porque se o animal tem pessoas e seres para defendê-los, por que o ser humano não tem? Na fase em que ele é mais frágil, mais sensível, em que ele mais precisa de apoio, ele está começando como aquela sementinha que é lançada ao solo e que ela precisa de tempo para ela se fortalecer, nascer, criar raízes. E a criança no ventre materno, ela está vivendo esse momento de insegurança, de dificuldade para que o ovo possa nidar no útero materno. E nesse momento chega alguém e diz que é legal assassinar essa criança no seu nascimento. Quando a ciência não tinha conhecimento de que a vida começava logo após a fecundação, aliás, antes da fecundação, já é comprovado isso, tudo bem. Ah, não é um aborto, não é nada, é só uma sujeirinha que está arrancando aí, não tem vida ainda não, só tem vida a hora que nasce. Mas hoje não é verdade. A psicologia já mostra os traumas que a mãe sofre no período da gestação, que vai acompanhar a criança pro resto da vida. Ela já percebe, já existe a fetologia, que é uma ciência que estuda o feto, que mostra todas as dificuldades que esse feto enfrenta ao longo da sua vida, dependendo do que houve durante a gestação. Então, a ciência já desenvolveu muito, a própria embriologia prova que a vida começa no momento em que o gameta masculino se funde ao feminino, algumas horas após a relação sexual. Então, nós vamos ter que realmente conscientizar as pessoas, alertá-las de que se nós temos sim que defender os animais, por que não defender a espécie humana na fase em que ela mais necessita de atenção? Nós precisamos fazer esse trabalho junto aos nossos amigos, aos nossos conhecidos,
né, lutando para que esse crime não seja cometido. Sabemos que existem algumas mulheres que já cometeram esse crime e que muitas vezes trazem a consciência culpada por longos anos, porque todas as vezes que uma mãe que abortou um filho olha para uma criança de uma certa idade, ela lembra que o filho dela já deveria estar naquela idade, e aquilo gera um trauma, uma ferida psicológica gigantesca. Durante alguns anos eu trabalhei no hospital neuropsiquiátrico, lá na saída, onde nós tínhamos mais de 500 doentes mentais, e o que eu tinha de mãe que estavam lá em função de sentimento de culpa e abortos que elas cometeram, levando elas à loucura posteriormente. Então, nós não temos noção da gravidade de um ato como o aborto, porque as consequências físicas são quase insignificantes, embora possa levar à morte, diante dos traumas psicológicos, dos traumas emocionais que essa criança sofre, que essa mãe sofre dentro desse processo do abortamento. Então nós temos que fazer um trabalho de conscientização, por incrível que pareça, em pleno século XXI, em que os animais têm tanta proteção, nós estamos aqui tentando defender a vida de uma criança que começa a nascer. Coisa completamente absurda, parece piada nós estarmos tendo que lutar por uma vida humana, enquanto a vida dos animais tem tanta proteção e que é justo, tá certo?